Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa super aula em que eu vou falar sobre como que você pode usar o quadrante magnético da conversão para escrever muito mais e também muito melhor. Então, vamos lá. Eu queria já compartilhar com você o seguinte. Essa apresentação aqui vai mudar, vai transformar a sua forma de ver a escrita. Eu digo isso por conta desse quadrante magnético, são 4 pilares super importantes que todo escritor precisa desenvolver na hora de escrever. Então, antes de já entrar aqui toda na parte de conteúdo, deixa eu falar para você como que eu descobri a minha principal lição da escrita depois de 14 anos aí buscando e vivendo também da escrita. Foi o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, está nem aí por que você escreve. Ninguém dá a mínima por que você escreve, a menos que você possa convencer as pessoas do contrário, ou seja, somente fazendo elas se importarem, ou seja, evocando emoções, você consegue ter a atenção e a retenção dessas pessoas. E quando eu tinha 7 anos, eu descobri da pior forma que eu seria um escritor. E por que eu digo da pior forma? Eu estava indo para uma sessão de teatro. Na verdade, eu estava vestido de índio para uma peça de teatro na minha escola sobre o descobrimento do Brasil. Eu, como uma criança naquela época muito extrovertida, com meus amigos, todo mundo fantasiado, a gente super animado, vai ser incrível essa peça. Só que não. Subindo no palco, eu só tinha uma linha para falar e quando eu abri minha boca, um amigo meu sai correndo, me puxa à força e me joga para os bastidores, para trás do palco. Nisso, todos os pais começam a rir e eu, confuso naquela hora, sem entender o que estava acontecendo, começo a chorar. Uma criança, 7 anos, o que está acontecendo? Estão rindo de mim. O que eu fiz? E logo descubro que eu tinha entrado na frente do meu amigo. Eu pulei a vez dele. E também descubro que em alguns segundos eu teria que voltar ao palco. Então meu amigo falou o que ele tinha que dizer. Eu voltei ao palco, disse qualquer coisa meio que chorando ainda. E voltei para os bastidores, querendo ser um avestruz, escondendo a minha cara para ninguém poder me ver. Depois da peça, professores, pais e até colegas tentaram me acalmar, dizer, cara, tá tudo bem, foi só um erro. Mas, para mim, não tinha sido um simples erro. Tinha sido uma vergonha de se expor. E na minha cabeça, se expor demais era perigoso. Isso fez com que eu não fosse mais aquele aluno popular, colegas e mais colegas dentro de casa. Eu me entrei num casulo. E dentro de casa, meus pais, eles compravam muitas revistinhas da Turma da Mônica, os quadrinhos da Turma da Mônica, que sempre foram fantásticos. Eu e meu irmão, a gente devorava um após o outro. E na casa devia ter centenas, talvez milhares de revistinhas dessas. E o gosto pela leitura se tornou muito mais forte nessa época. De ler em ler em ler, eu pensei, caramba, isso é tão bom, como que deve ser estar do outro lado? Escrever essas histórias que me dão uma sensação de paz, de preenchimento, de felicidade. E foi naquele período que eu comecei a rascunhar mais e mais e mais. Na escola me tornei um dos melhores alunos na aula de redação, praticamente gabaritei redação no vestibular. E no ano de 2009, exatamente no dia 28 de maio de 2009, que é o meu aniversário, eu me dei um blog de presente. Caramba, quem é que se dá um blog de presente? Eu. E esse blog era um blog chamado HC Investimentos. Meu nome é Henrique Carvalho, daí HC Investimentos, o tema que eu iria escrever nesse blog. Então, finanças, investimentos, mercado financeiro em geral.
E uma rápida história, contexto, da onde eu vim em relação à escrita, e até mesmo como que eu vivo hoje da escrita após 14 anos escrevendo profissionalmente. Em 2012, ou seja, 3 anos depois de lançar o blog. No início, claro, era minha mãe lendo, a família, alguns amigos próximos na faculdade. E eu criei o blog porque ninguém mais aguentava me ouvir falar sobre o mercado financeiro. Eu era aquela pessoa chata que tocava assim em você e você já viu que a bolsa de valores caiu 5% hoje? Cara, você viu que a ação aqui da Petrobras caiu 10%? E para as pessoas isso não tinha a menor importância. Só que para uma audiência na internet tinha. Para minha felicidade, já que alguém poderia ali ler meus textos e conversar comigo. Então esse blog, ao longo de 3 anos, começou ali com 6 leitores, daqui a pouco tinham 600, 6 mil, até que chegou um ponto que 60 mil pessoas liam meu blog mensalmente. E aí, em 2012, sem ali um pouco ainda como entendendo como que eu ia ganhar dinheiro com a escrita, eu lancei um e-book, um livro digital. E ele foi o primeiro livro a bater o recorde de vendas na plataforma Hotmart, que hoje é a principal plataforma de pagamentos do Brasil. Principalmente de infoprodutos, né, produtos digitais. E eu tinha feito naquele momento, no dia 20 de março de 2012. Quando eu abri o computador, estava lá em letras verdes. Mais de 10 mil reais. Eram 10.353 reais faturados em um único dia. Minha cabeça, obviamente, não processou tão bem essa informação. Era demais para mim. Eu não imaginava que eu poderia ganhar 1.000, nem 2.000, nem 3.000 reais vendendo um e-book na internet. Quiçá, muito menos, 10 mil reais. E dali, naquele ano, 2012, foi um ano que me trouxe muita receita pela venda desse e-book. Só naquele ano eu já tinha feito mais de 50 mil reais com um e-book em que eu escrevi uma vez e ele continuava vendendo de forma recorrente todos os meses, todos os dias, na verdade. E em 2013 foi o ano que eu firmei com o Bruno Piscinini uma parceria. A gente fez um produto chamado Marketing Digital com Resultado. Eu aprendi muito com o blog, com o nicho de finanças, vendendo o e-book. E a gente empacotou o nosso conhecimento de marketing e a gente fez um 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias no ano de 2013. E aí tá a nossa foto do antes, do depois. Percebe-se que o Bruno tá com a mesma posição na foto. Então, e ele me ensinou uma regra muito, muito interessante, que inclusive é a regra que me permite estar aqui gravando esse vídeo, que é a regra dos 100. Eu não me considero um excelente comunicador na oratória. Porém, após 14 anos escrevendo profissionalmente, vendendo produtos, escrevendo livros best-sellers, eu me considero muito, muito, muito bom na escrita. Mas quando eu precisei aparecer um pouco mais nas câmeras, eu tinha extrema dificuldade. Enrolava a língua, falava tudo errado, falava de modo acelerado, suava igual um porco. Então eu perguntei pro Bruno, que sempre me pareceu mais extrovertido, menos tímido, e eu perguntei qual era o segredo dele de gravar tantos vídeos. Ele falou, cara, faz 100 vezes a mesma coisa. Eu garanto a você que a primeira vai sair horrível, a segunda também, a terceira provavelmente também. Mas na 100ª não tem como você ser ruim. Eu levei a sério essa dica, esse comentário, e na escrita, sinceramente, é muito parecido. Você não começa escrevendo de forma excelente, excepcional, mas eu resolvi levar a sério, e depois de 100 vídeos no YouTube, hoje meu canal no YouTube tem mais de 200 mil inscritos, graças a essa dica que eu recebi em 2013 do Bruno. Então, um introvertido que não sabia falar direito, oratória zero, embolava a palavra, ligava a câmera e já estava suando igual um porco. Conseguia ter 200 mil inscritos no YouTube, sendo que o YouTube não era, nem é a minha rede principal, de longe.
Isso mostra muito o poder dessa regra. Continuei em 2014, dessa vez firmando parcerias com o Rafael Seabra. No nicho de finanças e investimentos, a gente lançou a Tríade do Dinheiro. E eu coloco isso aqui para vocês não porque a gente fez 1 milhão nesse lançamento, mas a forma que a gente fez esse 1 milhão, esse 7 em 7, isso é o que mais importa. E como foi a forma que a gente fez esse 7 em 7? Todo o lançamento desse produto, Tríade do Dinheiro, que era um produto que fala sobre como você sai das dívidas, né, como que você poupa melhor o seu dinheiro, como que você investe o seu dinheiro e como você enriquece, seja através de empreendedorismo, seja através de negócios em geral ou qualquer outra atividade mais empreendedora e que seja um ativo, né, você coloca dinheiro e é um ativo que retorna dinheiro para você. A gente fez todo esse lançamento. Por mais que ele fosse em vídeo, nem eu, nem o Rafa, a gente aparecia no vídeo. Ele era lido palavra por palavra e os slides representavam o que a gente lia. Então, se era o momento de falar sobre a gente, tinha a nossa foto. Se era o momento de falar sobre a taxa de juros, tinha um gráfico da taxa de juros. Se era o momento de falar mal de gerente de banco, que a gente pegava no pé um pouco de gerente de banco falando que ele não é seu amigo, ele é um vendedor que tem metas a bater. E se tiver algum gerente de banco aqui, talvez você esteja balançando a cabeça de, poxa, realmente, eu tenho metas a bater e eu entendo que isso não é nada pessoal em relação ao seu caráter, mas sim sobre o banco exigir que existem metas, né, que cada gerente precisa bater e que nem sempre a recomendação do gerente de banco vai ser a melhor para o seu cliente. Pelo menos na maioria dos casos. Então, estou aí com o Rafa, inclusive no lançamento do livro dele, ali com o Samuel Pereira, um grande amigo nosso, que abaixo a gente nos Estados Unidos, correndo kart. E esse aqui é o slide que eu mencionei para você, que era o logo, Tríade do Dinheiro, ele, eu, a gente sem aparecer no vídeo, fazendo 7 dígitos, mais de R$1 milhão. E o mais curioso é que a entrega do curso, isso era 2014, também não tinha vídeo. Como o Rafa tinha o 2º maior blog do Brasil e eu tinha o 5º sobre finanças e investimentos, claro, a gente se unimos nossos poderes, nossa audiência, e a entrega do curso era como se fosse um blog, só que premium. Em vez de serem artigos desordenados, a gente tinha toda uma metodologia de, olha, faz esse aqui primeiro, tá aqui uma planilha complementar, tá aqui a sua atividade. Então não era um curso largado, era um curso extremamente focado na escrita. E o lançamento, como a gente falava, toda a palavra escrita, ou seja, a gente seguia um script, tudo era escrito. O mesmo ocorreu com o Bruno, que eu mencionei aqui. Todo o nosso lançamento era lendo um texto, só que um texto, palavra por palavra, pontuação por pontuação, muito bem escolhida a dedo, que fez a gente faturar 6 dígitos, 7 dígitos, e nesse caso, o inimigo público comum, que eu já mencionei aqui, era o gerente de banco, que obviamente atraiu muita atenção das pessoas, porque eles muitas vezes são vistos como amigos, alguém que vai te ajudar, mas estão ali para vender. Em 2015, eu e o Rafa, a gente parou de lançar esse produto na área de investimentos e a gente lançou um produto na área de blog. Não sei você, mas hoje faturar 7 dígitos com um produto ensinando a ganhar dinheiro com blog, eu não conheço. E naquela época, 2015, a gente fez mais de R$1 milhão, vendendo um produto a R$4.000, ticket de R$4.000, chamado Blog Memorável. Como que você vive do blog? Tanto é que o nome da minha empresa é Viver de Blog. O que é muito curioso, porque sempre as pessoas acharam que ganhar dinheiro com blog é colocar AdSense. E nunca foi. Eu nunca tive AdSense nos meus sites. Nunca. A ideia sempre foi capturar e-mails, você escrever um artigo de extrema qualidade para ser encontrado via SEO, né, pesquisas do Google. A pessoa digita lá planilha financeira
encontra o meu site, se cadastra para baixar uma planilha e aí por e-mail, com uma lista de 100, 200, 300 mil pessoas, eu conseguia fazer resultados como esse. O interessante de tudo isso que eu estou mostrando para você aqui agora é que tudo tem a base na escrita. Lançamos também, isso uma outra parceria, um software como serviço, fazendo também 6 em 7, com um tema para blog chamado Épico. Então, era como se fosse a roupa de um blog. Então, você precisa ter uma roupa atraente para chamar a atenção das pessoas, para ler o seu conteúdo. Esse era o tema Épico, em que toda a página era escrita, todo o vídeo de vendas foi escrito por mim. E hoje a Viver de Blog, o blog da Viver de Blog tem mais de 20 milhões de visitas, são mais de 325 mil seguidores no Instagram, mais de 200 mil inscritos no YouTube, são 2 livros publicados, um best-seller na Veja, que é foto melhor. E hoje eu tenho um grupo empresarial com mais de 25 milhões de faturamentos, em que a gente trabalha em 3 vertentes. Treinamentos, com o curso Escritor Milionário, mais de 5 mil alunos que já investiram 997 por ano para ter acesso ao conhecimento desse curso. É um curso que te ensina a ganhar dinheiro com escrita. O software Clarice.ai, em que a gente recebeu um aporte da Venture Capital Bossa Nova em maio desse ano. Então é um software que te ajuda a fazer uma revisão muito mais completa do que uma revisão no Word, por exemplo. E eu já falo um pouco mais sobre isso. E temos mentorias também, eu e o Marco Enes, direcionadas à escrita de aulas de vendas, que a gente chama de webinários. Tá? É como esse termo é conhecido. Então a gente tem uma mentoria, imersões, produtos focados em usar a escrita persuasiva para que você tenha uma aula e possa vender lá produtos desde R$ 497 ou até R$ 297, até R$ 15 mil, R$ 30 mil. Então as 3 vertentes, todas elas trabalham com a escrita. Seja um curso, seja um software, seja uma mentoria. E agora eu quero passar para você o que é o quadrante magnético da conversão. Então, por que ele é tão importante na hora de você vender, na hora de você escrever, principalmente para vender? E aqui eu digo escrever para vender de uma maneira que você seja assertivo na sua comunicação. Esse é o quadrante. Só de entender ele, você já vai tirar o maior proveito de todo o conteúdo dessa aula, que é, você precisa ter uma tese muito clara, ou seja, como é que você usa a semiótica para gerar um novo ângulo de venda para o mesmo produto. Segundo, um mecanismo do problema. Como que você apresenta e intensifica a maior frustração da sua audiência. Depois vem o mecanismo da solução. Como que você cria uma embalagem sexy com um mecanismo único. Dessa forma, despertando uma nova oportunidade para o mesmo produto que você já vende. Hoje em dia, você vai ver vários produtos e várias ofertas parecidas na internet. Só que a maneira que você embala essa oferta, ela é muito mais importante do que o produto em si. Isso eu estou falando do ponto de vista de audiência. Imagina, você chega no supermercado e vê ali 10 marcas de escova de dente. Você não sabe como que é por dentro. Ou a pasta de dente, a escova de dente, tanto faz. Você não sabe como que é por dentro, por exemplo, a pasta. Você não prova a pasta ali na hora. Você não sabe como é que é a textura da pasta. Mas ela vai ter uma embalagem te dizendo que, olha, ela se diferencia por ser a mais gostosa em teoria. A outra, ela é branqueadora de dentes. A outra é para quem tem gengivas sensíveis. A outra, ela, sei lá, tem um efeito 3 em 1. A outra é a melhor, ela se diz a melhor para curar mau hálito. Então, assim, cada uma vai seguir uma vertente diferente. Isso é a embalagem sexy, que cada uma delas vai buscar ter para ser diferente. E, por fim, a transmutação mental,
que é a ponte, é a transformação entre uma crença negativa que essa audiência tem e um sentimento positivo que leva ao desejo irresistível de compra. Se todos esses termos estão soando estranhos para você nesse momento, ótimo. Isso é um sinal que você pode aprender muito com um conceito avançado de vendas. Se você nunca ouviu falar de semiótica, de tese, mecanismo do problema, mecanismo único, transmutação mental, você está a um passo de descobrir praticamente assim, um grande segredo na hora de vender que você não vai encontrar muitas vezes em conteúdo. Eu não falo desse conteúdo abertamente por aí. É um conteúdo que muitas vezes só mentorados que investem 25 mil reais têm acesso para receber. Tá? Aquela mentoria que eu falei ali acima, esse conteúdo está lá, mas as pessoas pagaram e muito caro por isso. E aqui eu estou revelando o que eu considero que é o mais importante para qualquer um que deseja escrever melhor e vender melhor. Esse é o quadrante magnético da conversão e que, obviamente, eu vou explicar mais aprofundado aqui com você agora. Então, parte 1, a tese. O que é a tese? Eu tenho uma tese na escrita de que toda comunicação de valor começa na escrita. Isso quer dizer que, quando você vai fazer uma página de vendas, um e-mail, um anúncio, um podcast, um vídeo, uma aula, um webinário, uma apresentação, a base é a escrita. Não saber escrever bem te faz ter péssimas páginas de vendas, te faz vender menos, te faz conectar menos com a audiência, porque a escrita ela gera clareza e com clareza você consegue ter a confiança da sua audiência. Jeff Bezos, ele mesmo fala, fundador da Amazon, ele descreve a escrita como um motor para a clareza de pensamento. Eu adoro essa frase dele. Na escrita, você não consegue fingir. Se você não entende o assunto, essa falta de clareza vai ser dolorosamente óbvia para o leitor. Você já leu um texto que você abandonou ele no meio? Você não conseguia mais, meu Deus, essa escrita está tão ruim, tão sem pé nem cabeça, que você não quer mais. É sobre isso. Então, escrever requer muita clareza. Eu posso ficar enrolando aqui com a minha fala, os trejeitos, comunicação, postura, mas na escrita não tem. É palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Você não tem como fingir nada. Ou você escreve bem, ou você não escreve bem, ponto. Charles Darwin mesmo, ele acordava às 7 da manhã, ele fazia uma breve caminhada e ao voltar com a mente fresca, ele escrevia trechos da origem das espécies. Então, exemplos aqui de como a escrita transformou o mundo como a gente vive hoje. Barack Obama, ele parava de trabalhar às 8h30. Então, naquele momento, ele se fechava em seu escritório para escrever. O presidente dos Estados Unidos, naquela época, em teoria, tem a agenda mais cheia do mundo. Ele reservava tempo para escrever. Por quê? Porque era a preparação dele para o dia seguinte. Era a clareza necessária para os desafios ao redor do seu país e do mundo. Hemingway, que foi Nobel de Literatura em 54, ele escrevia pela manhã, fazia uma pausa ao meio-dia, descansar, pensar e também revisava seu texto várias vezes. E nosso exemplo, na minha visão, a queridinha aqui do Brasil, Clarice Lispector, ela foi uma das escritoras mais importantes do século XX. Ela abordava a escrita quase como um desabafo, uma necessidade. De um lado, porque escrever é ser fiel ao sentimento. A transfiguração involuntária da imaginação. Olha que termo. E de outro lado, ela escreve pela incapacidade de entender. E eu me identifico demais com essa frase final dela. Eu escrevo pela incapacidade de entender. Tudo que eu não consigo escrever sobre é porque eu não entendo. Como eu falei, às vezes, pela fala, pelos trejeitos, a pessoa pode soar que entende, passando uma confiança, mas na escrita não tem como. Ou você sabe, ou você não sabe.
Então a escrita ela requer o entendimento de um assunto. Seja um assunto profissional, pessoal, seja um livro, seja um curso, seja uma técnica, seja um sentimento. A incapacidade de entender é o que leva muita gente a escrever. Então, eu escrevo porque sou curioso, porque quero saber mais sobre assuntos que eu não domino, logo eu escrevo. Então, a minha tese é que tudo começa na escrita. Qualquer comunicação de altíssimo valor começa na escrita. E aí a gente vem para o mecanismo do problema. Tá bom, escrever, muito legal, muito massa. Vimos exemplos aqui que a história do mundo foi moldada pela escrita, e de fato foi. Agora, qual é então o problema da escrita? Ou qual é o desafio que muitas pessoas encontram na hora de escrever e que com certeza eu encontrei na hora de escrever? Afinal, eu fiquei 3 anos sem ganhar um único centavo com a escrita porque de 2009 a 2012 eu não sabia como monetizar o meu trabalho. Mas depois de 25 milhões faturados, eu descobri uma forma. Então, quais são as 5 armadilhas que só de você evitar essas armadilhas, você já vai estar quilômetros além de qualquer concorrente, de qualquer outra pessoa na sua área? A primeira delas é o bloqueio criativo. Vamos lá, vamos falar sobre ele. Não tem como ignorá-lo. É comum achar que bloqueio criativo é real e que você trava ao ver uma página em branco. Mas na realidade, e eu desafio a pensar dessa forma, bloqueio criativo não existe. Você trava pela falta de estrutura no seu texto. Existe um paradoxo da liberdade em que quanto mais liberdade criativa você tem, maior a chance de você travar. Então, quanto mais estrutura e restrição você coloca num projeto, na sua escrita, mais você é forçada a ser criativo, a inovar. Então as pessoas travam porque elas abrem um editor de texto e está lá, tudo branco. E ela pensa, o que eu vou escrever hoje? E é óbvio que ela vai travar. Principalmente se ela tiver o medo do julgamento externo e interno. Externo sendo o que os outros vão achar do meu texto. Será que vão me cancelar? Será que vão me criticar? Será que eu vou fazer papel de bobo ao escrever isso? E o julgamento interno, que é, será que eu escrevo bem? Será que esse texto faz sentido? Será que eu não sou somente um impostor falando disso e tem pessoas muito melhores que sabem bem mais do que eu para falar, para escrever sobre esse tema? Então é claro que as pessoas travam. Medo de julgamento, síndrome do impostor, não tem estrutura o texto, não tem cadência, não tem conexão do início com o final. Eu gosto muito dessa frase, a criatividade não tem padrão, mas ela possui estrutura. Todo artista profissional, pode ver, ele tem bons hábitos que reforçam a estrutura da sua arte. A gente cria uma imagem, é meio que uma imagem bem de Hollywood, de que todo artista, seja um músico, um pintor, um escritor, ele é louco, desorganizado e não tem estrutura em sua vida. E isso está muito longe da verdade. Os grandes artistas que eu já pude acompanhar, não só de perto, mas também fazendo cursos com eles, e tem sites como a Masterclass.com, que já fiz curso com Dan Brown, com Hans Zimmer, entre outros profissionais da área de diretores de cinema, atores. Toda essa área artística, todos eles têm um padrão de trabalho. Eles têm uma estrutura a qual eles seguem. Eles colocam limitações para não querer abraçar o mundo e fazer de tudo. Esses são os verdadeiros artistas. Artista que não tem estrutura, que acha que é só abrir a página e começar a escrever qualquer coisa, são os mesmos artistas que reclamam de não ganhar dinheiro. As contas
elas não fecham, não sobra dinheiro no final do mês. Então, um problema, inclusive muito grave, na minha visão como fã, né? Um problema muito grave de Game of Thrones é um erro comum entre escritores. Qual que é esse problema? Vamos ver se você concorda comigo. Voltando aqui em Game of Thrones. Game of Thrones tem um dos piores finais da história. A forma como a série terminou, na minha visão, foi decepcionante. Frustração, assim, de não acredito que eu esperei 10 anos para ver o final dessa série. E é isso que vocês me entregam. Mas por quê? Como é que a gente cria um texto? Ou pelo menos como é que a escola, a faculdade, nos ensinou a criar um texto? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou seja, início, meio, fim. E aí quando você vai escrever, você começa, beleza, essa aqui é a minha introdução, aí você, bom, esse aqui é o meio, vou colocar aqui o que eu acho, aí no final, deixa eu fazer um resumo, recapitular, e o texto fica uma bosta. Às vezes você se perde no meio. Você está fazendo um artigo sobre produtividade, está falando daqui a pouco, sei lá, de futebol, está falando de pescaria. Eu estou exagerando, mas acontece. Porque a nossa mente, ela divaga. Nossa mente era diferente da nossa escrita final, o rascunho já revisado. Nossa mente vai devagar o tempo todo. Então você que está me acompanhando aqui deve estar balançando a cabeça agora de realmente. Eu já me perdi em vários textos. Você deve estar pensando, assim como eu já me perdi em zilhões de textos. Por quê? Porque eu não tinha estrutura. E eu aprendi que você primeiro, na estrutura, deixa claro qual é o final que você deseja para o seu texto. Depois você monta a estrutura do início. E depois você faz o meio. Dessa forma, você tem um GPS. Um atalho para o seu texto nunca se perder. Porque o início sempre vai estar ligado ao final. E por que eu trouxe Game of Thrones? Porque Game of Thrones, durante a maioria do seu tempo, se baseava nos livros. E por isso dava tão certo. Mas quando chegou na última temporada, o livro ainda não tinha sido escrito. E mesmo que George estava ali para ceder sua cabeça de como poderia terminar Game of Thrones para os diretores, não foi suficiente para salvar a série. E eu garanto que ele vai corrigir isso nos livros, para não cometer o mesmo erro decepcionante da série. Então, o seu texto ele precisa ter a clareza de qual o final, qual a conclusão que eu quero tirar desse texto. Depois, a partir dessa conclusão, como é que eu posso trazer um início interessante que vai se conectar com o final? E somente depois, como é que eu faço essa ponte entre o início e o final? Breaking Bad, Vince Gilligan, ele já dizia desde o início que ele sabia como Breaking Bad iria terminar. Então é uma diferença, para mim, a série com o melhor final, Breaking Bad, da série com o pior final, Game of Thrones, e são duas séries que eu sou fã. Só que Breaking Bad supera porque o final está totalmente ligado à história, faz sentido, está conectado com o início, a transformação. Enquanto Game of Thrones, você passa sei lá quanto tempo tentando imaginar como que o grande inimigo será derrotado. E quem derrota parece não ter muito sentido. A grande vilã da história, como que ela morre? Quem é que tira a vida dela? É que eu não vou dar spoiler, mas não é nenhuma pessoa. Então você fica assim, caramba, como pode isso acontecer? Mas voltando aqui agora para nosso foco. Você precisa de um GPS da escrita. Todo texto, toda escrita tem que ter um caminho muito claro e único do início ao final.
Seu texto não pode se perder, você não pode recalcular a rota no meio do caminho, porque a sua audiência vai sentir isso. Ela vai, não aguento mais. Seu texto tem que ser emocionante do início ao fim. E você só consegue fazer isso tendo clareza de onde seu texto quer chegar, ou seja, qual é o destino. Para depois, qual é o início. Para depois, o meio, as curvas e retas que você vai passar. A segunda armadilha é você achar que escrever bem é um diferencial. Por que não é? As pessoas acham que escrever bem é suficiente para ganhar dinheiro. Só que escrever bem não é um diferencial, é uma obrigação. Então você iria num restaurante que só servisse comida ruim? Óbvio que não. Da mesma forma, quem é que quer ler alguém que escreve de forma ruim? É obrigação de todo restaurante servir comida de qualidade. Senão ele não tem que estar no mercado. Esse é o capitalismo pronto. O que vai diferenciar um restaurante? Não é a comida, mas é o que está em volta da comida. Assim como eu falo, não é o produto, é a embalagem do produto. Então pode ser a decoração, pode ser a apresentação dos pratos. Você coloca... Hoje no Instagram, quando você abre, se tiver pegando fumaça, um foguinho ali, é instagramável. As pessoas vão querer fazer stories. E às vezes é só uma arte que está ali. O tratamento com o cliente, como que você é servido, as experiências extras, como música ao vivo, em Gramado. Nossa, os restaurantes são tão bons que tem quase um show Disney / Broadway lá dentro. E até mesmo restaurantes que trazem conceitos. Parecem únicos. Então tem um restaurante aqui em Brasília que é o Hidden, né? Ele fica escondido. Você tem que descobrir onde ele fica. E aí, por ser assim, nossa, é um restaurante tão bom, com tanta experiência, fica aquele burburinho, né? De onde que fica, e aí quem descobre, aí vai passando um pro outro, e de repente você vai criando um burburinho ao redor de um local que muda de região em região, de tempos em tempos, para oferecer uma experiência diferenciada e é uma experiência quase secreta. As pessoas querem algo único hoje em dia. Então, a capacidade de evocar emoções é isso que é o elemento-chave da diferenciação num texto. Assim como no restaurante também. Não é a comida, é a emoção por trás da comida. É tudo que ela representa ao seu redor. E num texto não é escrever de forma gramaticalmente perfeita. Isso é obrigação, mas não vai fazer uma grande diferença de como a sua audiência vai perceber o seu texto. Então, a lei número 1 do marketing diz: o melhor é subjetivo, o diferente é único. Então, toda vez que você lembrar dessa frase, você precisa fazer o seu texto parecer único, evocando fortes emoções para trazer algo diferente para o seu leitor. Porque é assim que o seu trabalho se torna memorável. Se você escreve sempre dentro de uma mesma caixinha, com as mesmas palavras, com a mesma introdução, a mesma conclusão, ou o mesmo tom professoral, faça isso, faça aquilo, isso é o certo, isso é o errado, as pessoas logo vão enjoar de você e do seu texto. Armadilha número 3, escrever não dá dinheiro. Então, tem gente que acredita que escrever, qualquer arte, é apenas um hobby, não é uma profissão. Só que existem 5 camadas que todo escritor precisa desenvolver para ganhar dinheiro escrevendo. Tem um estudo da 99 Jobs que diz que 76% dos escritores ganham apenas um salário mínimo. Qual é o motivo? Eles estão presos na primeira dessas 5 camadas. Que camada é essa? Das 5 camadas, a primeira, a base da pirâmide, é compor. Ou seja, você compor textos bem escritos, gerando um fluxo de ideias claro. Aqui é muito sobre técnica de escrita. Então, quando você vai procurar, por exemplo, um curso de escrita, se você não entende as técnicas, vai te ajudar, mas isso não vai te fazer ganhar dinheiro. Vai continuar na base da pirâmide ganhando menos de um salário mínimo por mês.
Vamos agora vamos subir uma camada. A segunda camada é sobre arquitetar. Ou seja, arquitetar ideias criativas, transformando simples ideias em conceitos memoráveis. Terceira camada é mapear. Você vai mapear histórias, gerando narrativas épicas que evocam forte emoção. Existe uma diferença entre você lembrar de um fato e você lembrar de uma história. Pensa na sua vida, nas palestras, nas aulas que você já assistiu. Você lembra mais de um fato, uma estatística ou de uma história? E da mesma forma aqui, voltando no arquitetar, o que é mais fácil vender? Um livro que tenha um nome Como Melhorar Seu Fluxo de Caixa ou o livro Pai Rico, Pai Pobre? Existem milhares de livros sobre contabilidade que te ensinam o que é um passivo e um ativo, ou como gerar fluxo de caixa. Pai Rico, Pai Pobre também faz isso, só que ele envelopa, ele coloca uma embalagem dentro do ativo, passivo, fluxo de caixa, que é uma história, um contraste entre o seu pai rico, o seu pai pobre, que é o pai biológico dele, e o pai rico, que é o pai do seu melhor amigo, que tem uma mentalidade rica. Ele transforma uma simples ideia, falar de ativo e passivo e fluxo de caixa, num conceito. E não é à toa que esse livro vendeu 26 milhões de cópias. Quarta camada, atrair. Cada camada que a gente vai subindo te permite ganhar mais dinheiro. Na primeira é sobre técnica. Você aprende, mas não te faz ganhar muito dinheiro. Ali uns R$1.200 por mês, R$1.500. Depois você aprende a criar conceitos, que não é fácil. Mas quando você aprende, te faz ter ideias excepcionalmente melhores. Depois você aprende a usar narrativas, a mexer com emoções. E finalmente, na verdade, essa quarta ainda tem a quinta camada, é sobre atrair. Atrair a audiência certa. E eu uso 3 As para fazer isso, que é autenticidade, autoridade e audiência. Quando você consegue gerar um desejo irresistível pelas suas ideias, produtos e serviços, você atrai a audiência certa. E vender para elas vai ser muito fácil. Só que atrair a audiência certa não é fácil. E 5, a última camada, o topo da pirâmide, que é você direcionar a ação. É como se você estala o seu dedo e a pessoa compra de você. Como é que você pode fazer isso? Não é mágica, não é ilusionismo, mas é usando a psicologia moderna para influenciar uma decisão. Isso é direcionar a ação. Então, aqui são inúmeros assuntos. Até hoje, eu não digo que eu domino completamente essa arte da persuasão, mas eu posso dizer que tudo que eu já estudei, e não foi pouco, já me trouxe muito à frente de várias e várias pessoas nesse mercado. E é um pouco disso que eu também quero passar aqui com vocês. J.K. Rowling, né, nem preciso falar muito, mas ela tem um patrimônio acima de $1 bilhão. Então, será que a escrita não dá dinheiro? Paulo Coelho, brasileiro, o alquimista, $500 bilhões. Dan Brown, um dos meus autores favoritos, Código da Vinci, Anjos e Demônios, Fortaleza Digital, entre outros, 160 milhões em patrimônio. E, obviamente, estou citando autores famosos, mas hoje um copywriter, uma pessoa que sabe escrever para vender, uma pessoa que sabe passar por essas 5 camadas que eu mostrei aqui para você, ela não ganha menos do que R$10 mil por mês. Porque esse mercado, ele premia muito bem esse tipo de profissional. Porque ele é raro. A gente sai de uma escola, de uma faculdade, com um tom muito jornalístico, o que é ótimo quando você quer apresentar uma notícia, mas é péssimo para você vender uma ideia, produto ou serviço.
Armadilha número 4, falta de inspiração. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é: não espere a inspiração para escrever, escreva para se inspirar. Porque a inspiração, ela é volátil, ela vem, ela pode não vir, mas eu garanto, quando você escreve, no meio do seu texto, você ganha inspiração, novas ideias aparecem. Eu garanto que isso acontece com você também. Quanto mais você escreve, mais você tem ideia sobre o que escrever. É um círculo vicioso, só que do bem. Então, profissionais, eles não dependem da inspiração. Imagina só, Messi só entra em campo se estiver inspirado. Mozart só toca quando estiver inspirado. Monet só pinta quando estiver inspirado. Olha o quanto a gente perderia se eles... Não, hoje eu não estou inspirado, não vou fazer. Escrever é a mesma coisa. Eu gosto também de outras frases. David Brooks, ele diz que grandes mentes criativas pensam como artistas, mas precisam trabalhar como contadores. Então não é porque você é um artista que você escreve que eu vou escrever quando eu sinto que eu devo escrever. Só escrevo quando estou inspirado, então procuro estar inspirado todas as manhãs às 9 horas. É o que o Peter DeVries ele fala sobre. Se você espera a inspiração para escrever, você não é um escritor, você é um esperador. Então, já fica evidente aqui que inspiração nunca deve ser argumento para não vou escrever. Se você quer levar a sério a escrita e ganhar dinheiro com a sua escrita, você precisa escrever, ponto final. E a armadilha número 5, que é a perfeição gramatical. Eu tenho que aprender toda a gramática, senão eu vou ser julgado como um tolo pelos meus erros, pela minha audiência. E eu te garanto, gramática perfeita não garante texto perfeito. A emoção, ela é mais importante do que a lógica. A conexão gerada pelas emoções evocadas em um texto é mais importante do que a lógica das palavras. Assim como, imagina só, um jogo de futebol. Se você assistiu à última Copa do Mundo, e aqui eu estou falando da de 2022, Argentina e França, para mim, um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu nunca fiquei tão tenso no mesmo jogo. E olha que nem argentino eu sou, porém, um fã do Messi. E eu não consigo lembrar quem era o árbitro daquele jogo. Por quê? Porque ele está ali para fazer a regra funcionar. Então, assim, árbitro, ele está ali pela lógica e não pela emoção do jogo. A gramática é a mesma coisa. Você não vai lembrar de um texto porque ele tem gramática perfeita. Você vai lembrar da emoção que você sentiu ao redor daquele texto. Então é por isso que, se você escreve muito bem, você talvez torça o nariz para algumas pessoas na internet, principalmente no Instagram da vida, que escrevem de uma forma assim que você olha, meu Deus, como é que essa pessoa tem 1 milhão de seguidores? E escreve errado. Coloca vírgula onde não deve. Coloca mais com i, mas ela quer dizer mas, uma conjunção adversativa. É por isso. Emoção é mais importante do que a razão no texto. Então aqui a gente viu as 5 armadilhas que te impedem até mesmo de pensar como um escritor de sucesso ou desenvolver a sua escrita da melhor forma. Não é só sobre escrever bem, é muito além disso. E aqui a gente vai olhar agora o mecanismo então da solução. Existe algo que é o viés da atenção. O óbvio, ele só parece óbvio aos olhos bem treinados. Então nesse momento eu quero fazer um experimento contigo. Caso você esteja no celular, vá até o seu computador se possível. Mas faça o seguinte, e se você já está no seu computador, eu quero que você olhe agora para o seu teclado. Tá? Eu vou te ensinar uma forma de você escrever 3 vezes mais rápido e até mesmo sendo capaz de escrever mais de 1 milhão de palavras por ano. E tudo que você precisa já está na sua frente.
tá no seu teclado esteve sempre debaixo do seu nariz. Então olhe agora para ele e faz o seguinte. Passe a mão pelo seu teclado. Não estou brincando, passa a mão mesmo. Eu quero que você procure duas teclas. Existem duas teclas que elas têm um relevo. Elas têm uma pequena acentuação que quando você passa a mão, mesmo de olhos fechados, você consegue identificar quais são essas teclas. Procura agora no seu teclado. E eu garanto, tem gente que nunca percebeu isso na sua vida. Tem gente que já sabe, provavelmente já teve algum contato com algum curso, ou já me ouviu falar sobre isso. E tem gente que está agora assim, meu Deus do céu, como assim, HC? Eu já tenho, sei lá, esse teclado, esse computador, ou já trabalho há 5, 10 anos digitando e nunca vi isso na minha vida. Pois é, quais são essas letras? É a letra F e a letra J, correto? Agora, por que qualquer teclado, seja um Bluetooth como esse meu aqui, seja um do MacBook que eu tenho aqui na minha frente, porque todos, sem exceção, todos têm um relevo no F e no J? Isso acontece porque é onde você deve pousar os seus indicadores na hora de escrever. Aqui a gente está falando um pouco de datilografia e isso vai facilitar muito a sua digitação. A média da população é de 30 palavras por minuto. A população escreve em média 30 palavras por minuto. Quando você treina a sua digitação, você consegue escrever 90, 120 palavras por minuto. Mas por que isso é importante? Porque você consegue escrever 3 a 4 vezes mais. Só que não para aí. Imagina você pensar, a velocidade nossa de pensamento, ela é muito rápida. Imagina você conseguir, na velocidade que você pensar e escrever. Olha o grande benefício que você tem. O que daria ali umas 160, 170 palavras por minuto, que já é um extremo do extremo de ser muito bom em digitação. Mas eu garanto, só de você pousar os dedos, o indicador esquerdo no F e os outros dedos, então ficaria, né, dos 5 dedos aqui, esse daqui, o mindinho A, S, D, F, e o dedo polegar sempre no espaço. E do outro lado ficaria J, K, L, e aí no meu caso, no meu teclado, ponto e vírgula. Pode ser que no seu seja C cedilha, ou dependendo do teclado, pode ser outra tecla. Mas só de você fazer isso e usar os 10 dedos na hora de escrever, você consegue aumentar em muito a sua velocidade de escrita. E aí você pode estar pensando, nossa, HC, mas será que isso realmente é importante? Essa aqui, ó, é sua ferramenta de trabalho se você escreve. Como você não domina a sua ferramenta de trabalho? Se você nunca viu esse F e o J com esse relevo e nunca fez uma simples aula de digitação e você trabalha com escrita, é quase como um jogador de futebol que nunca pegou na bola. Como que você quer fazer o seu trabalho melhor se você não conhece nem a ferramenta do seu trabalho? Então aqui é uma solução para que a gente seja realmente profissional no que a gente faz. Só de você escrever, de você digitar sem precisar olhar para o teclado, você já está muito à frente de muita gente. População quase 80% da população brasileira, se eu não me engano, estou chutando aqui agora esse termo, escreve olhando para o teclado. Quando você escreve sem olhar para o teclado e na velocidade dos seus pensamentos, imagina a quantidade de texto que você pode escrever. Textos que podem virar vídeos, que podem virar palestras, podcasts. Você vira um criador de conteúdo muito mais fácil, muito mais rápido. Ou até um prestador de serviço muito melhor, conseguindo atender 3, 4 vezes mais clientes, simplesmente porque você aprendeu a digitar melhor. Uma segunda solução
para você desenvolver sua escrita é o que eu chamo do efeito Matrix. O que é o efeito Matrix? Durante muito tempo, eu achava que era algo da minha cabeça. Porque eu, obviamente, fiz muitos cursos na internet. Li mais de 37 livros estrangeiros, li livros nacionais sobre técnica de escrita e contei muito com a minha experiência, erros e acertos, para poder estar aqui te falando tudo isso hoje. Só que esse assunto específico eu não tinha achado nenhuma referência, que é o sentimento de uma palavra. Quando você ouve ou você lê uma palavra, ela está num espectro. Ela está numa balança negativa ou positiva, ou ali perto do zero, que seria neutro. Como eu penso, tá? Como eu classifico? Eu penso, tem palavras que são próximas de -1. Então, por exemplo, a palavra mudança. Ela é extremamente negativa na minha visão. A palavra eu, muito negativa, é um -0,8. A palavra você é um mais 0,6, 0,65. E isso é a forma que minha cabeça pensa com palavras. E eu vou te provar isso. Melhor do que isso. Eu achei um estudo numa universidade da Inglaterra em que eles avaliaram, através de uma pontuação de 1 a 10, quais são as palavras que mais despertam um sentimento negativo ou palavras que despertam um sentimento mais positivo. E a palavra na escala de 1 a 10, com a nota 9,16, foi a palavra perfeito. Não à toa que essa é uma das palavras que eu mais uso na hora de responder alguém, principalmente quando eu estou fechando alguma venda, algum curso, algum treinamento, alguma mentoria. Porque eu não quero despertar para ela um beleza, que é um sentimento neutro, quase negativo. Eu não quero mandar para ela um ok ou no aguardo, que é péssimo. Então as palavras têm emoção. É diferente. Eu vou te ensinar, você vai aprender. Eu vou te ensinar, parece que o conhecimento está só comigo. E não é essa a intenção. Eu quero que você aprenda. E não que eu te ensine. É a mesma coisa, só que eu estou fazendo o quê? Um reframing. Eu estou reenquadrando como você sente o que eu estou te dizendo. Ou o que você está lendo. Você só precisa mudar uma atitude. Ninguém gosta de mudar. As pessoas querem melhorar, se transformar, evoluir. Tentar, ninguém quer... Tentar é uma péssima palavra. Tentar significa que você hesita. Ah, eu vou tentar. Só o tentar já parece que não vai conseguir. Mas quando você vai buscar, existe mais confiança. Você acredita no resultado. Acho versus acredito. Achismo é hesitação, é você não ter certeza do que você realmente pensa. Acreditar é uma posição mais firme. Você tem mais fé que aquela escolha vai dar mais certo. O problema da sua empresa está no fluxo de caixa. Tem gente que vai receber de boa essa frase, tem gente que não. O desafio da sua empresa está no fluxo de caixa. As pessoas gostam de ser desafiadas, porém não gostam de ter dedos apontando problemas na sua empresa ou na sua vida. E vamos ver agora a terceira solução, que é a fórmula FK, que vem de Flash Kincaid, que é um autor e um cientista, que usam essa fórmula que você não precisa decorar de forma alguma, mas você precisa entender a dinâmica dela. Essa fórmula avalia de uma nota de 0 a 100. Tá? Eu vou usar o que o Flashing Reading Is, que é esse 0 a 100, em que você vai olhar qual é a quantidade de sílabas em cada palavra e qual é a quantidade de palavras por uma sentença. E vai fazer uma junção disso em relação ao texto geral.
É interessante ver que os discursos presidenciais dos Estados Unidos eles estão cada vez mais simples. Essa é uma regra de legibilidade. Quando você usa uma palavra grande com muitas sílabas, como modificar, ela tem 4 sílabas. Você pode usar a palavra trocar, 2 sílabas. Nosso cérebro foi feito para economizar energia. Por quê? Porque antigamente, se aparecesse um leão dentro da caverna onde a gente morava, você tinha que sair correndo igual um louco. Ou quando você não tinha o que comer, você tinha que ter energia suficiente para ir caçar. Dessa forma, a estrutura do nosso cérebro sempre foi feita para economizar energia. Ele não se sente muito confortável pensando demais. Tanto é que se eu mostro essa bela fórmula para você, me diz se o seu cérebro quer fazer conta com esses números. Ele não quer. Ele quer um resultado já de 0 a 100 pronto. Então, isso se chama legibilidade. E aqui uma comparação. Steve Jobs, eu peguei o texto dele quando ele apresentou o iPhone. É impressionante a qualidade comunicativa que ele teve. Infelizmente. Teve, né? Não tem. Ele conseguia gerar uma comunicação tão simples, tão fácil de entender, que uma criança de 7 anos ou minha vozinha de 95 anos entendem tudo o que ele está falando. Porque ele não fica usando termos complexos. Então, olha como ele começa a apresentação do iPhone em 2007. Que se hoje você usa qualquer celular, eu imagino que ele seja um celular touchscreen. E se não fosse o iPhone, talvez até fosse surgir algo parecido no futuro, mas o iPhone, ele eliminou os teclados físicos dos celulares. Criou uma tendência de toda a tela ser touchscreen. Este é o dia que eu estava ansioso por 2 anos e meio. De vez em quando, surge um produto revolucionário que muda tudo. Se você tem a oportunidade de trabalhar em apenas um desses em sua carreira, você já pode se considerar um sortudo. A Apple tem sido muito afortunada. O discurso inteiro dele, eu baixei e coloquei numa ferramenta que já vou mostrar, deu uma nota de 81. Só para você ter uma ideia, os textos geralmente ficam entre 30 e 70. 70 já é um texto assim de bater palma, excelente. O dele deu 81. Eu peguei aqui o texto da Dilma, o discurso da posse no Banco dos BRICS, nossa ex-presidenta. E ela diz o seguinte: foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria, criando as necessidades desses países do Sul global, ou seja, o Sul, que é esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte e com o multilateralismo. Nessa fórmula, ela toma uma nota de 28. E eu não estou criticando aqui governo para lá ou para cá, estou criticando comunicação. E aqui é fato. Comunicação nunca foi uma virtude dela. Assim como para o Steve Jobs sempre foi uma virtude muito clara. A habilidade que ele tinha de se comunicar de forma clara, de forma que as audiências ficavam, meu Deus, que brilhante, que gênio. E a fórmula, existe uma fórmula para você classificar textos. Isso que é o mais interessante, que essa fórmula FK, Flash Kincaid. A gente chama aqui de fórmula de legibilidade, ou seja, o quão fácil um texto pode ser compreendido, pode ser entendido. Então vamos lá para a parte agora, número 4. Transmutação mental. O que vimos até agora? Vimos a tese, tudo começa na escrita, toda comunicação de alto valor começa na escrita. Vimos 5 armadilhas, mecanismo do problema. Vimos 3 soluções, mecanismo da solução, digitar mais rápido,
Isso te dá muita vantagem, porque é a ferramenta que você trabalha. Vimos o efeito Matrix, toda palavra tem um sentimento, e vimos a fórmula FK, ou seja, legibilidade de um texto é fundamental para eleger presidentes, é fundamental para donos de empresas se comunicarem de uma maneira clara com grandes audiências, é fundamental por palestrantes conseguirem evocar emoções na sua audiência. E agora a gente vai ligar tudo isso, vai fazer a ponte do problema com a solução, que é a transmutação mental. E para isso, eu vou usar aqui o software da Clarice.ai, que é a única inteligência hoje artificial que te ajuda a escrever com uma dupla camada de revisão. Por que dupla camada de revisão? Existe a camada comum, que um Word e um Google Docs vai fazer, que é a ortográfica, até aí nenhum mistério. Porém, a gente sabe que um texto, eu já falei aqui, ele pode estar perfeito gramaticalmente falando, mas isso não quer dizer que ele é um texto legível, ou seja, fácil de entender, ou que evoca emoções, ou seja, que torna ele diferente. E a número 1 regra do marketing é ser diferente, porque isso te torna único. Ser melhor é muito subjetivo. E essa segunda camada de revisão é o que a gente chama de estilo, é o que vai tornar o seu texto único e muito mais assertivo. Existem 4 categorias quando a gente vai falar de estilo, que são clareza, ou seja, quando você tem frases muito longas, parágrafos muito longos, você torna o seu texto mais difícil de entender. Isso não sou eu falando, isso é estudo atrás de estudo atrás de estudo. Concisão é tamanho de palavra. Palavras que são complexas, difíceis de entender, que o vocabulário nem toda a população está ciente dele. Isso é concisão. Força, quando você usa muito advérbio, gerúndio e outros diminuidores de impacto, seu texto se torna mais fraco. E originalidade. Se você quer que seu texto seja único, quando você usa muito clichê, frase feita, redundância, ele perde força. Então, a Clarice.ai, ela consegue identificar hoje mais de 200 desvios de estilo. Desde frases longas, como palavras repetidas, excesso de advérbios, clichê, pleonasmo, até se um texto está prolixo, gerundismo, falta de clareza, voz passiva, palavras vazias, excesso de preposição, substantivos rastejantes e muito mais. São 200 desvios de estilo. E aí, para trazer mais clareza e tangibilidade de tudo que eu estou falando aqui, eu quero te mostrar o seguinte. Esse é o blog que eu comentei, que eu criei esse blog, que não é o meu blog principal hoje, tá? O HC Investimentos. Foi o primeiro blog que eu criei, lá em 2009. E esse é um texto de 2010, 7 de fevereiro de 2010. Então eu estava começando a escrever, ainda não tinha lançado meu e-book, não sabia como ganhar dinheiro ainda com a minha escrita. E eu peguei esse texto, a importância da leitura, peguei ele todinho, fiz um Ctrl+C e coloquei aqui na Clarice. E olha que interessante. Ela me dá todos os erros, tá? Todos os desvios de estilo. E aqui eu já posso perceber quanto que eu usava de vício de linguagem. Eu lembro uma vez de um mentor meu me dizendo o seguinte: seu texto é carregado de gerundismo. Aí eu, quê? Como assim? Não sabia o que era gerundismo. Aí ele, sim, você usa muitas palavras no gerúndio. Aí eu, como assim? Ah, você está sempre falando, eu estarei fazendo, eu vou estar. Aí eu, é verdade, eu uso muito. E olha aqui, ó. Nesse post, estarei falando da minha experiência com livros. E o legal da Clarice é que ela te dá exemplos bem claros. Eu estava saindo. Poderia ser trocado por eu saí quando o telefone tocou.
Então, ó, neste post estarei falando da minha experiência. Não faz sentido. Poderia ser compartilharei. Pronto. Compartilharei minha experiência. Corrigidos. Ao final dele, estarei recomendando. Recomendarei. Pronto, ó, eu estou cortando o texto. Lembra que a gente falou da fórmula FK? Palavras desnecessárias têm que ser cortadas. E ele vai identificando vários e vários desvios. Então, uso de palavras vagas. Para poder. Então, para poder compartilhar. Para compartilhar. Ele já iria corrigir automaticamente. E isso são desvios aqui de força. Eu posso categorizar. Quero só ver desvio de força. Então, a palavra vaga e números. Podem haver inúmeros livros. Podem haver livros. Não tem necessidade desse número estar aqui. Infelizmente, principalmente, muitos advérbios. Então, muitas vezes, só de você cortar eles, já melhora o seu texto. Mas aí você verifica, um advérbio ali ou aqui, tudo bem, mas quando você tem vários próximos, tanto é que eu deixei um, infelizmente, ele já sumiu daqui, ó. Já não está mais aparecendo. Vamos ver agora desvio de concisão, palavras vazias. Meu Deus. Isso aqui tem muita preposição, muito artigos juntos. É muito difícil encontrar um livro que traga uma metodologia nova. E a maioria deles costuma ser mais de autoajuda. Eu fico rindo porque, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Ai, ai. É muito bom ver nosso passado porque é interessante ver o quanto que a gente pode, quanto a gente evoluiu, né, no caso. Ou se hoje seu texto é um pouco parecido com esse, tá tudo bem. Saiba que você vai melhorar. Ainda mais com uma ferramenta dessa que vai te apontar onde seu texto está errado. Naquela época, 2010, eu não tinha essa ferramenta. Eu não sabia que meu texto estava ruim. Eu tive que estudar muitos livros para entender. Muitas preposições, artigos, advérbios. Isso tudo junto é um grande perigo. Então, eu não vou corrigir, tá, todo esse texto aqui, mas, meu Deus. Era eu, na época, reclamando de livro de autoajuda, que só livro técnico vale a pena. Olha só, olha a mente pequena da criança. Ai, ai. Nesse caso eu tiraria, mas tudo bem. Quando chegar nesse momento, olha isso, gente, expressão prolixa, total. Quando chegar agora, que era a correção, ou quando chegar a hora, enfim, quando chegar, expandindo coisa, não tem nem necessidade quando chegar. Comece a procurar, comece a ler livros, comece a ler livros na Amazon. Enfim, dá vontade de corrigir esse texto todo, mas eu não vou fazer isso aqui para poupar o tempo de você assistir esse vídeo. Então, ó, aqui desvio de originalidade. Ele reclama quando tem muitas palavras iguais perto. Então, livro. Não faz sentido, né? Aqui, por exemplo, daria para cortar. Comprava uns 4 por mês. Já sei que eu estou falando de livro. É interessante. Isso aqui é desnecessário, total. Comecei com livros nacionais bem básicos. Nossa, que texto ruim. Sempre que acabamos de ler um livro, temos uma sensação de segurança. Ao terminar um livro, temos uma sensação, temos uma sensação de segurança. Jesus. Vamos ver o próximo aqui. Exatamente, de novo, interessante. Clichês, contar nos dedos, palavras repetidas, livros, um novo mundo, clichê de novo. Então assim, ele vai pegar esses erros ao longo do texto, que são erros de estilo,
que um corretor gramatical vai olhar e, tá certo, tá escrito certo, não vai perceber. Mas aqui na Clarice, ele vai te dar essa ajuda. Inclusive a sua nota, ela vai subindo, ó. Tava menos de 50, se eu não me engano, no início, agora tá 67. E aqui, eu lembro que eu falei, ó, legibilidade, tá aqui a pontuação. Então, geralmente fica entre 30 e 70, nesse caso aqui. Siri, peraí que Siri invadiu aqui, nossa... Siri fazendo papel de Siri. Aqui, ó, tá a fórmula FK, ou a fórmula de legibilidade, que é essa pontuação, que costuma ficar entre 30 e 70, ou seja, 40. E ele diz aqui, ó, seu texto é bastante difícil de ler. Ele pode ser entendido por pessoas com pelo menos o ensino médio completo. E, de fato, eu estou lendo esse texto e não estou gostando nada dele. Dá para salvar? Dá. Eu posso melhorar bastante ainda ele, corrigindo, usando aqui correções também de ortografia e gramática. Tem erro também nesse texto. Mas a parte de estilo é a principal. E, além disso, eu procuraria palavras grandes, gigantes, e trocaria por palavras menores. Dessa forma, o texto se tornaria muito mais atraente. E essa é a Clarice.ai, que também eu peguei um texto muito antigo, né, de 2010, e já dá para perceber o poder dela de revisão. Então, é uma ferramenta que hoje, ela, além de fazer a correção de ortografia e gramática, além de fazer a correção de estilo, ela tem um módulo também da AI Escritora. Ou seja, ela tem o ChatGPT integrado dentro da ferramenta, isso num plano da Clarice, tá? Vou mostrar aqui agora, clarice.ai. Aqui na parte, ó, de preços e planos, existem três opções, mas basicamente a maioria usa duas, que é a AI Revisora, que é isso que eu mostrei para vocês aqui agora. Ela corrige ortografia, gramática e também a parte de estilo. E tem a AI Escritora mais a Revisora. A Escritora, ela usa o ChatGPT. Hoje, né, conforme eu estou gravando, é o ChatGPT 3.5 Turbo. E você ganha palavras para escrever por mês. E colocando aqui num plano anual, o preço de usar o ChatGPT integrado dentro da Clarice, você não precisa pagar nada por fora, fica de R$ 59,90 por mês. Tá? Enquanto na AI Revisora ficaria R$ 22,90 por mês. Clicando nesse botão aqui, ele já vai te levar para o próximo passo, que é a parte do checkout, do pagamento. No caso, eu já tenho uma conta aqui, então ele vai me levar para a minha conta. E com isso você consegue fazer toda a sua revisão de texto e pegar tudo que eu mostrei aqui de armadilha e de soluções e dentro de uma ferramenta conseguir solucionar tudo que você precisa e escrever de uma maneira muito mais assertiva, muito melhor. Então, a escritora, eu costumo dizer que é a liberdade criativa de você usar a ChatGPT para ter novas ideias e apoiar o seu texto. É como escrever mais ou menos um carro a 300 km por hora, é pura velocidade, criatividade. E a revisão é uma cirurgia, né? Você corta palavras, você corta parágrafos, você identifica como trocar uma palavra por outra. Então aqui é onde você usa os mais de 200 desvios catalogados para melhorar seu texto. Então eu recomendo você visitar clarice.ai. O link vai estar aqui junto desse vídeo para você já ter um acesso rápido e claro e verificar a ferramenta como um todo. Todos os planos têm 7 dias grátis para você aproveitar, tá? Então, 7 dias grátis. E espero que fiquei bem em cima da minha carinha aqui, ó. Espero que esse conteúdo de hoje tenha sido de muito valor para você. No Instagram eu sou o HC, você pode me enviar uma mensagem por lá. Eu respondo todo mundo. Esse Instagram sou eu que faço 100% das postagens, sou eu que respondo, não tem ninguém no meu time nesse Instagram postando ou repostando ou comentando, sou eu lá 100%. E desejo a você um excelente caminho, uma excelente jornada na sua área da escrita. Te vejo no próximo vídeo, ou até mesmo, quem sabe, dentro de um curso, uma mentoria, ou até mesmo do software da Clarice.ai. Um grande abraço. Tchau, tchau.